Bom, vamos começar agora mais uma aula sobre fatoração de polinômios, mas agora vendo exercícios de fatoração, tá? Cada um tem um detalhezinho, uma coisa que chama atenção. Vamos ver como é que fica. Esse exemplo aqui, r de x é igual a x à quinta mais 6x à quarta mais 10x ao cubo menos 8x. Qual é o detalhe interessante desse exercício? É que o nosso A0 é igual a zero, tá? Então, quer dizer que para usar o teorema das raízes racionais, ele não acrescenta nenhum tipo de informação. Então, a gente tem que arrumar um outro método para que o teorema das raízes racionais possa nos dar alguma informação. Mas a gente sabe que ele tem 5 raízes, tá certo? E R0 é igual a zero, que é o termo independente, então 0 é raiz, R1 é 9, 1 não é raiz, e R de menos 1 é igual a 3, que então menos 1 não é raiz. Eu precisava ter feito tudo isso aqui? Não. A única parte realmente importante é essa daqui, a primeira, que R0 é igual a zero. Então, que zero é raiz, tá? Mas o resto eu poderia ter feito já direto com o Briot-Ruffini. Aí, possíveis raízes racionais. O que que acontece? Eu preciso de colocar o x em evidência e vou trabalhar com esse quociente aqui, que agora tem, esse quociente tem um menos 8 como raiz, e aí sim ele é informativo. O A0 agora se tornou informativo, tá certo? Então, eu tenho que os divisores de menos 8 estão aqui, faço os divisores do termo dominante do quociente aqui, que é 1 mais ou menos 1. Então, como o termo dominante é 1, se existirem raízes racionais, as raízes serão todas inteiras. Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos 8. Então, agora vamos fazer o quê? Uma raiz a gente já tem, que é 0. As outras 4 raízes estão dentro deste conjunto aqui. Então, aplicando o Briot-Ruffini para testar as raízes, começamos a testando 2, que 1 e menos 1 a gente já viu que não tem, tá? 96 está muito longe de ser raiz, então vamos testar o menos 2, porque pelo que acontece aqui com 2 a gente vê que se alternar os sinais, talvez fique melhor. E realmente a gente tem aqui que o menos 2 é uma raiz, usando o Briot-Ruffini. Depois, a gente está testando o menos 2 outra vez, quer dizer que nesse caso, lembre-se sempre, uma vez testada uma raiz, não quer dizer que ela não apareça mais, ela pode aparecer uma segunda vez. Esse é outro detalhe importante do nosso exercício, dizer que você pode ter uma raiz mais de uma vez. E aí, a gente tem o menos 2, que é a raiz 2 vezes, porque dá resto 0 2 vezes. Isso quer dizer que a gente tem o fator x mais 2 2 vezes, que vai dar x mais 2 ao quadrado, tá? E agora, aqui a gente tem um grau 2 e vamos usar Bhaskara. X ao quadrado mais 2x menos 2 igual a 0. Usando Bhaskara, a gente chega à conclusão que as raízes são menos 1 mais raiz de 2 e menos 1 menos raiz de 2. Fazendo a fatoração, a gente tem x que multiplica x mais 2 ao quadrado. Esse x mais 2 aqui é exatamente por causa das raízes duplas. Menos 2 é uma raiz dupla, então vai dar quadrado aqui. E depois a gente vai fazer x menos 1 mais raiz de 2, que vai dar x mais 1 menos raiz de 2, e x menos 1 menos raiz de 2, que vai dar x mais 1 mais raiz de 2. Então, essa é a fatoração. Então, aqui, a gente viu que nem todas as raízes são racionais, tá? Mas as raízes racionais seguem o critério que a gente viu do teorema das raízes racionais. Vamos passar a um novo exemplo. Agora, um polinômio de grau 5, que vai ter 5 raízes racionais, tá? E que a gente tem 0 não é raiz,
1 é raiz e menos 1 não é raiz. Então, a gente vai rebaixar o grau para grau 4, já usando Breuer-Ruffini com o divisor de x menos 1. Mas antes, vamos ao teorema das raízes racionais. Então, os divisores do termo independente, divisores de menos 18, estão aqui. Os divisores do termo dominante são os divisores de 1, que estão aqui. Então, mais uma vez, a gente só, se tiver raiz racional, essas raízes são todas inteiras. Vamos continuar aqui. Então, aqui, usando o Breuer-Ruffini, rebaixando o grau, usando o 1, a gente teve que, claro, tinha que dar 0 aqui, se não desse, tinha algum erro em algum lugar. Aí, usando este quociente, colocamos o divisor x menos 2, ou calculamos P de 2, também pode ser, que dá 22, então 2 não é raiz. Temos que voltar ao quociente válido, que é esse aqui, para tentar achar mais raízes. Fizemos o 3, P de 3 deu 0, então 3 é raiz. 3 novamente deu 0 outra vez, então 3 é raiz outra vez, quer dizer que x menos 3 é um fator duplo, tá? E agora aqui a gente tem o quê? Novamente grau 2, e a gente tem, nesse caso aqui, x ao quadrado mais 2 igual a 0, x igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 2, que não tem raiz real, quer dizer que x ao quadrado mais 2 é irredutível. E se ele é irredutível, então a minha fatoração vai ficar, o 1 é raiz, então a gente tem x menos 1, o 3 é raiz duas vezes, x menos 3 ao quadrado, para indicar que ele é raiz dupla, e o termo irredutível de grau 2, x ao quadrado mais 2. Então, assim fica, quer dizer, o fator, né, irredutível. Então, ficou dessa forma a fatoração de SX. Então, esses são os exemplos que eu gostaria de ter apresentado para vocês, e a gente vai passar para mais uma parte de aulas sobre polinômios. Até a próxima!